Estamos de volta agora com Dicas de Saúde, com o Dr. Adilson Fácio. O assunto de hoje é ortopedia, especificamente dores nas costas. Bem, hoje no nosso programa Dicas de Saúde, nós vamos abordar um tema que é muito comum na nossa população. São milhões de pessoas que sofrem desse tema, que é o que nós chamamos genericamente de dor nas costas. Hoje, para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. Francisco Cardoso, que é médico ortopedista. Dr. Francisco, na sua prática clínica, qual é o número mais ou menos aproximado de pessoas que procuram o senhor com queixa de dor nas costas? Apesar da minha especialidade ser quadril, é muito comum, na verdade, a dor relacionada ao quadril vir acompanhada de dor nas costas ou dor nas costas que confundem com a dor do quadril. Em torno de 30%, né, do volume de consultório, apesar de ser um quadro mais específico, 30%, inclusive a maioria desses pacientes hoje sofrem afastamento em decorrência da dor nas costas, e é comum isso devido ao nível da população, às vezes o trabalho braçal e uma série de outras causas que podem levar a esse tipo de problema. E já falando um pouco das causas, o senhor poderia delinear para nós quais são as causas mais frequentes que provocam esse sintoma ou essa queixa? Muitas vezes é relacionado mesmo à ergonomia, ou seja, o que é ergonomia? Ergonomia, na verdade, é o posicionamento da população em relação à atividade que exerce, muitas vezes o preparo, ou seja, as bancadas nas linhas de produção, altura, o monitor. Então, existem várias coisas que estão relacionadas com isso e cada vez mais a população, muitas vezes sedentária, com falta de alongamento. A população hoje tem uma medida de tamanho maior e que isso dificulta o posicionamento em relação ao trabalho, principalmente, e isso gera, geralmente, uma sobrecarga, principalmente na região lombar, que é a famosa dor nas costas. Na sua experiência, aquilo que nós chamamos popularmente de hérnia de disco ou bico de papagaio, isso é comum e é uma causa frequente de dor nas costas? Acho que é importante ressaltar o seguinte, pela OMS, é comum que você tenha até 2 episódios de lombalgia a cada ano, correto? Isso não sendo acarretado por um problema. Mas quando você tem a desidratação do disco, que é peculiar depois de uma certa idade, isso aumenta uma coisa que a gente chama que é a doença do próprio disco, ou seja, é a dor localizada pela própria desidratação do disco. E muitas vezes esse disco dilata, ele protui, e com isso ele vai ter não só pela compressão dos nervos ao nível da coluna, mas também pela alteração do próprio disco, repercussão de dor nesse paciente. Bem, doutor Francisco, o que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores em termos de prevenir essa situação que é tão comum como o senhor acabou de dizer? Na verdade, assim, eu acho que o principal em tudo isso é tentar melhorar a qualidade de vida, ou seja, melhorar o controle do peso, ou seja, manter o peso relacionado à altura dentro de um padrão que seja mais normal, vamos dizer assim, para a população. Em relação às empresas, ter o cuidado com a parte ergonômica, ou seja, com orientação dos fisioterapeutas justamente para essa posição do trabalho e posição de pegar o peso, a quantidade de peso relacionado para cada paciente. E a outra situação é uma prática de vida adequada, com bom alongamento, trabalhos de postura. Hoje existe o RPG, existe Pilates, existem várias situações hoje em várias clínicas para poder fazer isso aí. Um bom colchão, uma posição correta de dormir. Isso tudo acho que, se fizer de maneira correta, vamos ter uma saúde da coluna melhor. Eu quero agradecer ao Dr. Francisco, espero que nós tenhamos dado boas dicas de saúde em relação às dores na coluna para os nossos telespectadores e desejo a todos uma boa semana e sempre com muito boa saúde.